Olá pessoal, sou eu aqui de novo. Meu nome é Karen Miller, essa é a 10ª aula de Direito Digital. A gente vai falar especificamente sobre a LGPD, tá? É uma aula também realmente curta, porque a gente vai traçar alguns pontos principais da LGPD. Primeiro ponto, primeira coisa para a gente saber o que é LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não confundam com LGBT. Aqui é um movimento importante também, mas aqui a gente está falando de uma lei específica. Essa lei ela tem a numeração, né, de 13.709 de 2018, e ela foi inspirada na GDPR, que é como se fosse uma lei, um regulamento da União Europeia. Mas esse regulamento também foi inspirado, se baseando em algumas ações que foram levadas para o Tribunal Constitucional Europeu. Então, o objetivo principal dessa lei é que ela vai buscar garantir a privacidade dos dados dos usuários, e isso acaba acarretando mudança para todo tipo de empresa, independente do porte da empresa, tá? Não é só multinacional, pode ser, né, uma microempresa, uma MEI, e a gente tem alguns pontos principais até para a gente entender como que a LGPD ela teve a sua vigência. Então, ela é uma lei de 2018, 14 de 8 de 2018. Acontece que quando ela foi editada, não existia a ANPD, que é uma autoridade, né, uma agência nacional, uma autoridade nacional que vai cuidar exatamente da fiscalização do cumprimento ou não, né, da LGPD. E essa autarquia, ela foi então criada por meio de uma medida provisória, que é 869, e que depois foi convertida em lei, que é a Lei 13.859 de 2019, autorizando e criando a ANPD. O que acontece? Pela regra geral lá da própria LGPD, ela teria 24 meses de adequação. Então, ela está vigente, mas para que tenha alguma interação com as empresas ou alguma consequência para as empresas, somente seria a partir de 2020. Muitas leis que têm uma mudança significativa na sociedade, ela tem um período aí de vigência exatamente para que as empresas possam se adequar às regras. Então, isso quer dizer que em 14 de agosto de 2020, a a LGPD já entraria completamente em vigor. Mas em 2020, como nós sabemos, ocorreu a pandemia com uma significativa mudança também nas relações, principalmente dos empresários, tá? Então, em junho de 2020, uma nova lei fez uma complementação, uma atualização da LGPD, dizendo que teria um novo início de vigência e um novo início de aplicação de punições. Então, em agosto de 2020 entrou sim, teve a vigência, só que as punições só seriam a partir de agosto de 2021. Hoje, a gente está em 2024, a gente já tem punição, já tem aplicação de multa e ela é completamente vigente. As empresas podem ser autuadas caso elas não tenham se adequado ao que essa lei fala. Então, para a gente conseguir entender quais são os elementos principais da LGPD, aqui são 4 itens que são importantes para a gente destrinchar. A gente vai falar rapidamente de cada um deles. Primeiro, o que são dados. Segundo, quais são os sujeitos e os órgãos que a LGPD apresenta, quais são as ações que ela acaba regrando e os instrumentos que ela também identifica. Dentro da classificação dos dados, a gente tem aqui um ponto muito importante, porque existem 3 tipos de dados, né? Uma nova classificação de dados: o dado pessoal, que é qualquer informação que é relacionada a uma pessoa natural, pessoa física, né? Que pode ser tanto identificada quanto identificável. Veja, CPF, RG, idade, eles são básicos, né? A gente sabe que são dados pessoais, mas existem outros dados que, combinados, eles podem sim identificar uma pessoa. Então, muitas vezes, características, função da pessoa, cargos. Então, qualquer dado que eu
dando essa informação, eu consigo identificar quem é? Pronto. Então, por exemplo, se eu falar aqui quem foi o rei do futebol, vocês vão falar que foi o Pelé. Eu só falei rei do futebol, não dei nenhum dado CPF, não dei o nome dele, não dei RG, não dei endereço, mas esse sim é um dado que pode ser relacionado a uma pessoa, identificar essa pessoa, então ele é um dado pessoal. O que é dado pessoal sensível? Aqui não é tão amplo quanto o pessoal. Eu faço uma restrição e é uma restrição legal, ela é taxativa, ou seja, são só esses itens que apresentam aí: a origem racial ou ética, ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato ou a um grupo religioso, ou uma organização filosófica, ou uma organização política, dados genéticos, biométricos, de saúde, de vida sexual. Esses dados são pessoais sensíveis, eles são um núcleo que, em algumas situações, é claro que eu posso acessar, mas elas não são tão simples assim e nem podem ser requisitadas a todo tempo. Tá? Para isso vão ter as bases legais que a gente vai falar ali na frente. O dado anonimizado é um dado relativo a um titular que não pode ser identificado. Então, considerando todos os meios técnicos que são possíveis. Um dado anonimizado é quando eu falo assim, tem 15 pessoas no bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, que tem, sei lá, que são albinos. Eu consigo identificar quem são essas pessoas? Há uma forma de correlação? Talvez não. Então, no dado pessoal sensível, eu preciso trabalhar com estatísticas de forma muito anonimizada. E a coleta dos dados pessoais sensíveis, eles também precisam ter uma base legal. O dado anonimizado, normalmente, ele é publicado. Ele deve ser publicado até para pesquisas, para base de políticas públicas, mas é importante que não haja nenhuma forma de eu linkar as informações para eu identificar a pessoa. Aqui no Brasil a gente gosta de dar o nosso jeitinho, né? Então existe uma pseudonimização. Imagine que eu faço, um forms. Nesse forms eu coleto o e-mail da pessoa ou eu coleto o IP dessa pessoa com uma base, uma série de avaliações, por exemplo, que eu estou pedindo sobre uma pesquisa específica. Se eu estou coletando um dado que eu consigo identificar, ele não é um dado anonimizado, mas ele pode ser pseudo-anonimizado se eu retiro aquela coluna em que eu consigo identificar as pessoas. Se eu não consigo mais identificar a pessoa, eu posso publicar ou trabalhar, fazer qualquer tipo de tratamento com esses dados de forma pseudo-anonimizada. Por quê? Porque eu retirei aquela coluna, mas em algum momento eu tive um acesso em que eu conseguia identificar quem era o dado, quem era o titular do dado com a sua relação com as informações que estavam coletadas lá. Tá? Então, a pseudo-anonimização ainda não é uma anonimização, mas é melhor do que nada. Então, em algumas circunstâncias, é possível a gente coletar informações pessoais, muitas vezes pessoais sensíveis, mas divulgar dessa forma um pouco mais anonimizada. Mesmo assim, a LGPD, ela restringe bastante esse acesso. Quando a gente fala sobre tratamento, sobre não só tratamentos, mas quanto a agentes, órgãos, sujeitos de tratamento, a gente tem uma variedade de agentes. Então, existe o controlador, que é a pessoa, a empresa, que toma uma decisão sobre um tratamento de dados pessoais. O operador, ele vai ser uma pessoa que vai realizar o tratamento, ele é o executor. Tá? E hoje, com a LGPD, eu consigo identificar esses dois e responsabilizar esses dois polos. Então, vamos dizer que eu sou uma empresa que faz produção de eventos. Na produção de eventos, eu coloco lá o meu ingresso num Ticket for Fun, Ticketmaster, Simpla, para coletar não só coletar informações, mas também para que divulgar e para que as pessoas possam obter o seu ingresso.
Então, eu que sou a promotora de eventos, sou o controlador, mas eu coloquei no Simpla, no Ticketmaster, no Ticket for Fun, para que eles façam a coleta das informações e depois compartilhem comigo. Tá vendo que são duas ações diferentes? E aí, a LGPD também traz a ideia desse encarregado. O que que é isso? Ele é super estratégico, porque ele tem uma relação com o controlador, atuando de forma estratégica na empresa, mas também fazendo um vínculo com o titular e com a autoridade nacional, que é a ANPD. Então, se der algum galho, algum vazamento, algum incidente de dados, o DPO, ele precisa comunicar o titular desse dado e precisa comunicar a autoridade nacional. Ele vai sair infringindo algumas regras da LGPD. Esse é o ponto importante. Tá? Ele é muito estratégico, é uma função que pode ser feita por várias pessoas, não necessariamente por uma pessoa, tá? Às vezes é um comitê. E ele tem que conhecer não só da empresa, né, do produto que a empresa está gerando, está comercializando, mas também, do ponto de vista legal, as conformidades legais e as questões da tecnologia envolvendo sistemas e tecnologia da informação. A autoridade nacional, a gente já sabe, é um órgão público, ele é a ANPD, né, Autoridade Nacional de Propriedade, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e a gente tem diversos órgãos de pesquisa que eles, claro, vão ter que coletar informações e eles sempre fizeram isso e vão continuar fazendo. Por exemplo, o IBGA, tá? Titular somos todos nós, todas as pessoas. São pessoas naturais a quem se refere os dados pessoais e que pode ser objeto de um tratamento. Tratamento, o que que é? A gente tem 300 coisas aqui. Pode ser coleta, transmissão, extração, mineração. Mas, veja, o que eu vou dar ao dado, qual é o tratamento ao dado? Esse é um tipo de ação, tá? Anonimização é um outro tipo de ação, então é a perda dessa possibilidade de associação, seja direta ou indireta, a um titular dos dados. Um ponto importante da LGPD é o consentimento. Só que o consentimento, a gente já viu que ele não resolve tudo, porque muitas vezes ele é dado não com uma livre vontade, eu sei o que eu estou fazendo, é só porque eu quero clicar ali, flegar aquele ponto e continuar com o produto, tá? Aqui a gente fala que o consentimento, ele precisa ter uma finalidade específica. Então, por que que eu estou pegando esse dado? Por que que ele é importante para o uso da empresa? Então, eu preciso dar essa finalidade e o consentimento específico. Claro, existem duas situações aqui, que é o bloqueio e a eliminação. Lembrando que a ação de bloqueio é a suspensão. O dado continua no banco de dados da empresa. Eu só não vou fazer o tratamento que deveria ter sido feito ou que eu queria fazer, tá? A eliminação não, eu apago totalmente aquele dado no banco de dados. Então, não depende do procedimento. Eu vou apagar aquele dado, não vai ficar lá mais disponível. Como instrumentos, a gente tem dois instrumentos importantes. Um já é conhecido, que é o banco de dados. Então, o que que é esse banco de dados para a LGPD? É um conjunto estruturado de dados pessoais que estabelece um ou vários locais para um suporte eletrônico ou físico. É um banco de dados. Agora, o relatório de impacto é algo novo. No âmbito de sustentabilidade ambiental, era comum a gente ter o EIA-RIMA, se eu não me engano, era estudo do impacto ambiental, relatório de impacto ambiental do meio ambiente, era mais ou menos isso. Era muito comum, porque, por exemplo, eu vou instalar uma empresa num determinado local ali, sei lá, Mato Grosso do Sul, numa cidade em que tem ali áreas de preservação. Então, para que eu possa estabelecer, tirar os alvarás, as licenças e tudo mais, eu vou precisar fazer um estudo de impacto ambiental. Antigamente era chamado de EIA-RIMA, acho que agora é só RIMA. Por quê? Eu vou ter que falar assim, olha, na hora que eu for construir essa fábrica aqui, ou esse centro de distribuição, quais são os impactos? Impactos financeiros, impactos sociais, impactos do meio ambiente, né, na fauna, na flora, nos mananciais. Eu preciso apresentar isso e quais são as formas de eu minimizar ou de compensar. Então, eu estou falando isso do ambiente sustentável, meio ambiente. Agora, como existe
ter uma mineração de dados, os dados são hoje ativos das empresas, eu tenho também um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É a mesma ideia. Quer dizer que eu vou coletar determinados dados, mas será como que esse dado ele vai entrar e sair dentro da minha estrutura de empresa, né? Como que eu faço para coletar? Por onde que ele passa dentro da empresa e que possa ter algum tipo de violação a direitos pessoais ou a própria LGPD e quais são as formas de saída desse dado, para onde que ele sai. Então, o relatório de impacto ele é um documento do controlador que vai manter a descrição de todos os processos de trabalho do dado pessoal e não só identificar aonde que está o problema de forma antecipada, como falar assim, olha, não estou vendo nenhum tipo de problema, mas se tiver, quais são as medidas, quais são as salvaguardas, os mecanismos para contenção desse risco, mitigação ou até de resolução para sanar os problemas que podem ter advindos da coleta de algum tipo de dado. Uh, Existem diversos princípios da LGPD, eu só vou pontuar aqui para vocês, mas eu peço que vocês olhem esse material, porque é muito importante vocês conhecerem cada um desses princípios. Para quem é da área de tecnologia, alguns vocês já vão ver, isso daí é segurança da informação, isso é integridade, porque tem total. É, é, total adequação mesmo ao que a gente fala sobre segurança da informação dentro do TI. Então, finalidade, claro, preciso saber. Adequação, eu tenho que ter uma razoabilidade, uma compatibilidade entre o tratamento e a finalidade. A necessidade, o livre acesso, o titular pode consultar, pode olhar. Por isso que hoje tem tanto aplicativo de tudo. Porque eu baixo o aplicativo, eu aceito os termos e eu posso alterar as informações, não fica mais dependendo de uma central. Não, eu mesma tenho essa autodeterminação. A própria qualidade dos dados, porque daí você coloca também o responsável, o próprio titular, de colocar de forma correta e exata e a atualização, inclusive. Outros princípios, a gente tem a transparência, garantia, né, de informações claras, precisas, a segurança, então é importante saber e estabelecer medidas técnicas para proteger esses dados, técnicas e administrativas. Então, dentro da empresa, a empresa tem que começar a tomar cuidado. Imagina aquele colaborador que deixa a tela de trabalho totalmente aberta e qualquer um pode ir lá e ver os dados de determinadas pessoas. Então, por isso que é tão importante você ter senhas, você ter controle, monitoramento dentro da empresa. A prevenção, que é o que eu falei, ok, eu não tenho nenhum tipo de problema agora, mas se eu tiver, como que eu vou prevenir? Né? A gente compra extintor de incêndio não porque a gente quer usar, mas é uma medida para caso tenha algum problema eu consiga resolver facilmente. Né? A não discriminação, então muitas vezes não, não, maioria das vezes os algoritmos eles já têm ou um banco de dados que tem um viés discriminatório ou o próprio algoritmo foi treinado com esse viés. Então a gente tem problemas de discriminação muitas vezes quando a gente faz aplicação de inteligência artificial. A responsabilização, isso faz parte de uma boa governança, compliance, porque eu vou demonstrar quais são os agentes, quais são as ações, e eu consigo comprovar se houve um cumprimento ou não e responsabilizar aquele agente. E as bases legais que são importantíssimas, isso é algo que vocês precisam ter e pesquisar a fundo. A gente tem 10 bases legais no artigo 7º da LGPD e cada uma ela fundamenta a empresa ou o tratamento para coleta de um dado pessoal ou dado pessoal sensível. E é importante quando o DPO for fazer esse relatório de impacto, identificar esse dado, ele está amparado por qual base legal? É o consentimento? É estudo de órgãos por pesquisa? É proteção à vida? É um cumprimento de uma obrigação legal? Execução de contratos ou diligências pré-contratuais? Tutela da saúde, que é especificamente para a área da saúde? Proteção ao crédito? Execução de políticas públicas? Direito regular de exercício regular de direitos? Interesse legítimo do
controlador ou de terceiros. Então, a gente tem aí diversos, cada um tem uma especificidade. Lembrando, gente, que não são só empresas no âmbito particular que precisam cuidar da adequação e do tratamento desses dados pessoais. Os órgãos públicos também. Então, é importante, eles podem até coletar determinados dados, mas eles precisam garantir todas essas questões que estão aqui na LGPD. E aí a gente entra em sanções e multas. Tem havido muita crítica com as sanções e as multas, porque elas são muito altas. A multa especificamente é muito alta. Ela vai até 2% sobre o faturamento da empresa, limitado a 50 milhões por infração. É algo absurdo, né? É muito alto. Não vou dizer absurdo, porque tem empresas que, se houver um impacto muito grande com violação de direitos fundamentais, é necessário que tenha uma multa alta, até porque quando dói no bolso, aí o pessoal começa a se preocupar. Mas não são só multas que a gente tem na LGPD, tem outros tipos de sanção, por exemplo, advertência, né, para que haja uma adoção de medidas corretivas e com prazos, a publicização, ou seja, para mostrar a imagem daquela empresa, não está tratando os dados pessoais. Então, é bem midiático mesmo. A própria eliminação, o bloqueio, ou seja, aquele dado que foi coletado, você não pode mais usar, não. Você coletou de forma indevida, pode tirar ele da sua base de dados. Ou o bloqueio. Então, não é que você vai apagar aquele dado que foi coletado indevidamente ou da forma incorreta, mas você não vai poder dar o tratamento a esse dado conforme você estava imaginando. Então, são diversas penalidades importantes e a gente já tem alguns casos, tá? Como sanções administrativas, eu só coloquei aqui, essa apresentação nem é minha, tá? Eu peguei até de um site muito interessante, porque trouxe alguns itens sobre o que foi aplicável a partir de agosto de 2021 e o que está sendo levado em conta pela ANPD para atribuição dessas sanções, dessas penalidades. Então, advertência, multa simples, que a gente já viu, multa diária, possibilidade de publicização, bloqueio, eliminação, suspensão parcial, proibição total ou parcial. Então, a gente tem aí uma sequência de diversas sanções e sempre levando em conta de uma forma proporcional. A gente tem já um caso no Brasil, que é o caso Telecal, que a NPD ela concluiu que essa empresa ela infringiu os artigos 7º e 41 da LGPD, além do artigo 5º do próprio regulamento de fiscalização da NPD. Então, para a infração do artigo 7º e do artigo 5º foram aplicados a sanção de multa simples e, por causa do artigo 41, a sanção de advertência. Olha que interessante, quanto que foi essa multa? Então, como era uma microempresa, cada infração foi limitada a 2% do seu faturamento bruto. Isso quer dizer que, no caso dessa Telecal, foi 14.400. Muitas pessoas falaram, reclamando que era um valor muito alto para a empresa. Mas o que é importante é identificar qual foi a violação, qual foi o impacto dessa violação e o impacto a direitos fundamentais. Tá? Então, realmente, 14.400 pode quebrar uma microempresa, mas é importante que haja sim essa forma para que as empresas cada vez mais se adequem à LGPD. Então, esse é um caso, foi o primeiro caso de aplicação da multa aqui no Brasil. E teve um caso também de aplicação a órgãos públicos. Então, veja que importante, gente. A Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina, ela acabou violando alguns artigos da LGPD. Então, o que ela fez? Quais foram as infrações? Foram 4 infrações. Ela negligenciou a segurança dos sistemas de armazenamento e tratamento de dados pessoais. E olha que perigoso, gente, é dados pessoais de saúde. Então, possivelmente, aí tinham dados pessoais sensíveis que foram violados, tá? Ao sofrer esse incidente, ela não comunicou nem a NPD, nem os titulares. Lembra que a gente falou ali? Então, essa é uma outra infração. Ela também não apresentou um relatório de impactos. E olha que importante, se ela não tem um relatório de impactos, ela não
adotou medidas para resolver aquilo e talvez não viu preventivamente o que poderia ter sido sanado facilmente pelo relatório de impacto. E aí, claro, quando a NPD solicitou uma série de informações, ela não disponibilizou essas informações. Qual foi a penalidade para ela? Ela recebeu 4 advertências, né? Então, uma para cada um dessas infrações. E ela precisou fazer a publicização por 90 dias, dizendo que houve um incidente de segurança na plataforma. Tá? Ah, não teve uma multa? Não teve multa, mas muitas vezes demonstrar publicamente que você não atendeu às regras também não é tão legal assim, tá? Então foram esses dois casos. Essa foi um pouquinho mais demorada, porque a LGPD realmente é um assunto que a gente poderia tratar aí de muitos dias sobre isso. Então, um grande beijo para vocês, obrigada e bons estudos!